Vamos então, irmãos, à palestra. Abram, por favor, João, capítulo 4. Versículo 24. Vinte e 23 e 24. Eu falei 23 e 24, mas a gente vai começar do 22, tá bom? Diz assim, irmãos: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Nos abençoa, Senhor, mais nessa ocasião em que vamos nos voltar para a Tua Palavra, buscando dela a Tua orientação sobre o Teu culto, Senhor. Nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa palestra, como ela foi apresentada para a igreja no cartaz, é culto público. É basicamente isso. Eu então propus que nós caminhássemos pelo seguinte aspecto: Cristo e o princípio regulador do culto, o culto verdadeiramente cristocêntrico. A doutrina do culto, ela é muito ampla, irmãos, e ela tem alguns meandros, alguns detalhes. É claro que em uma única palestra de 45 minutos, nós não poderíamos tratar de tudo, talvez sim de forma bem introdutória, mas preferi então, queridos, que nós trabalhássemos para efetivar a convicção do princípio básico associado à relação da doutrina da Escritura com o culto. E esse princípio básico é expresso nessa expressão, o princípio regulador do culto. E o que é que essa doutrina, resumida nessa expressão, ela nos ensina? Biblicamente, nos ensina que Deus é quem prescreve a forma como Ele deve ser adorado. E não entenda a forma apenas pela questão externa, mas também o aspecto interno. Então, o princípio regulador do culto é uma doutrina que foi majoritária no meio reformado. Você tinha presbiterianos, independentes, congregacionais, até batistas no século XVII, os reformados continentais, sustentando a doutrina do princípio regulador do culto, mas que foi abandonado e até mesmo atacado pela igreja contemporânea, pelas razões que já foram apresentadas aqui extensamente nesses 2 dias. O que é que nós vamos fazer então, irmãos? Nós vamos caminhar brevemente por uma teologia bíblica, uma breve teologia bíblica do princípio regulador do culto e da sua relação com Cristo. De forma que eu quero mostrar para os irmãos que abraçar o princípio regulador do culto, conforme nós professamos nos padrões de fé do Westminster, com essa convicção de que Deus não nos entregou a opção, a possibilidade de nós escolhermos como nós queremos adorá-lo, essa firmeza bíblica doutrinária não é radicalismo, não é coisa de neopuritano, não é coisa de fariseu, não é coisa do Antigo Testamento, é profundamente evangélico, isto é, centrado no Evangelho. E desprezar isto é desprezar Cristo. Nós vamos caminhar então primeiro vendo essa realidade antes da queda, no contexto do pacto de obras, pré-queda, depois da queda na antiga aliança do pacto da graça, até a manifestação de Cristo, e querendo o Senhor, e nós conseguindo caminhar bem aqui, na nova aliança do pacto da graça, depois da vinda de Cristo. Tá bom, irmãos? Eu quero só falar mais um adendo aqui, uma distinção importante aqui na nossa palestra. Nós estamos tratando do culto público, tá bom? Eu estou falando isso aqui para enfatizar a distinção que há entre o culto público, comunitário e corporativo, que é feito, executado no dia do Senhor, mediante santa convocação, com todos os elementos de culto, de qualquer outra reunião da igreja, uma reunião de oração, uma reunião de doutrina, uma reunião de mulheres, uma reunião de crianças, dos pets da igreja. Isso é uma coisa, e o culto público é outra.
e para fazer distinção também com o chamado culto da vida. E por que essas distinções são importantes, irmãos? A Escritura trata de tudo isso. Mas essas distinções são importantes porque a igreja evangélica, mais uma vez, por um desprezo a coisas tão básicas, a começar da própria lógica, faz confusão entre aquilo que a palavra fala sobre o culto público, comunitário e corporativo com aquilo que é próprio dessas outras esferas. Então, muitas pessoas desprezam o princípio regulador do culto, dizendo, mas tudo que eu faço é para a glória de Deus, eu posso jogar bola para a glória de Deus, e de fato você tem que fazer isso. Você pode até plantar bananeira, chupando manga para a glória de Deus. Só que a questão não é essa. A questão é sobre o culto público que a igreja presta ao Senhor, como nós devemos então fazer. Isso também não quer dizer que na sua vida particular não haja um princípio que regule a sua vida. Não é isso. Mas apenas uma distinção sobre a matéria. O que a gente está tratando. Então nós estamos tratando, queridos, do culto público, da maneira como Deus deve ser adorado por sua igreja, por seu povo. Então, primeiramente, irmãos, considerando a pré-queda, vamos para Gênesis 1, e o reverendo Sérvulo veio reclamar comigo que eu adiantei coisas da palestra dele, na palestra 1. A recíproca agora é verdadeira, reverendo. Mas é uma bênção, você me deu tempo aqui. Me fez ganhar tempo. Gênesis 1, irmãos, foi citado e lido aqui, o mesmo princípio vai ser extraído. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Qual é o primeiro princípio básico, irmãos, para nós entendermos o princípio regulador do culto? Foi falado aqui na palestra anterior. Deus é criador, nós somos criaturas. Logo, há uma clara distinção entre criador e criatura. O criador é aquele que deve ser adorado. A criatura é aquela que adora. Então, o primeiro aspecto aqui, irmãos, nessa distinção, criador e criatura, associado ao princípio regulador do culto, é que a primeira base, a base mais fundamental para nós entendermos o princípio regulador do culto, a questão de como Deus deve ser adorado, reside no próprio ser de Deus. Eu começo com esse fundamento e eu quero, com a graça do Senhor, terminar com esse fundamento. Quem Deus é implica diretamente na maneira como Ele deve ser adorado. E eu não vou aguentar não, eu já vou adiantar aqui um ponto. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja a relação que Cristo está fazendo na conversa com a mulher samaritana que tratava sobre culto, sobre o princípio regulador do culto. E aí, Senhor, qual é a forma correta de adorar? É em Samaria ou em Jerusalém? Olhe, até agora, de fato, o Senhor havia prescrito que deveria ser em Jerusalém, mas vem a hora e já chegou que os adoradores vão adorar assim. E por que dessa mudança? Porque era próprio até esse momento essa natureza carnal da regulação do culto. Mas agora, com a plena luz do Evangelho, a adoração dele vai corresponder exatamente àquilo que ele é. Uma adoração espiritual, porque Deus é Espírito. Uma adoração em verdade, na plena luz da nova aliança e segundo a verdade da palavra, porque ele é o Deus vivo e verdadeiro, ele é a própria verdade. Quem Deus é e o que Deus é implica na forma como ele vai ser adorado. Esse aqui é o conceito básico, irmãos, porque a idolatria, a adoração a falsos deuses, ela pode ser falsa porque esses deuses são falsos. Eles são deuses de imaginação. Os homens imaginam os seus falsos deuses e imaginam também o quê? A falsa adoração. É por isso que todo tipo de marmota surge nas falsas religiões. Todo tipo de coisas bizarras. Porque vem da imaginação, correspondendo aos deuses que são imaginários. Mas com o Deus vivo e verdadeiro, não. Ele não vai ser igualado em nada aos falsos deuses. Uma das razões pelas quais nós, como presbiterianos, sustentamos que nenhuma imagem deve ser feita em nenhuma das pessoas da Trindade é a mesma que diz respeito ao culto. Os ídolos podem ter um culto imaginado, inventado, segundo o coração dos adoradores. Mas o Deus vivo e verdadeiro, não. Porque condiz com o seu ser, e o primeiro elemento é isso. Ele
é o Criador, nós somos a criatura. E por isso, nós precisamos dele nos ensinando como adorá-lo. Como criaturas, nós não podemos definir, nem prescrutar ou estabelecer o modo pelo qual Deus vai ser adorado. A segunda coisa que vem então aqui, irmão, nesse momento pré-queda, é a necessidade de revelação especial para o relacionamento com Deus. Essa necessidade, irmãos, ela não é por causa da queda simplesmente. É por isso que eu não mencionei ontem o nome, mas já que o pastor mencionou, vou mencionar quem é o autor desse conceito. Gerhardus Voss. Ele estabeleceu esse conceito muito útil para nós na teologia, da revelação pré-redentora, da revelação redentora. É revelação especial do mesmo jeito, só que uma é antes da queda e uma com o propósito pós-queda de apresentar também a redenção. Nessa dinâmica, irmãos, a revelação sempre foi necessária para o ser humano. Não houve um só momento em que nós não precisássemos da palavra de Deus. Sempre nós precisávamos dela, irmãos. Pela palavra Deus criou o mundo, pela palavra Deus ordenou o mundo, Ele dispôs cada coisa. Ele não só disse, haja luminares, mas disse, tu sol vai servir para isso, tu lua vai servir para isso, o dia vai ser assim, as plantas vão ser assado, os animais vão fazer isso. Tudo pela palavra. Pela palavra Ele estabeleceu os mandatos social, cultural e espiritual, dizendo o que o homem era e o que ele deveria fazer nesse mundo que Deus estava criando. Pela palavra Ele estabeleceu o pacto de obras, esse relacionamento especial com o homem. E aí fica claro, irmãos, que mesmo antes da queda, nós precisávamos da palavra de Deus, nos dizendo como viver, como se relacionar com Deus, o que fazer na condição de criaturas espirituais, religiosas e morais, irmãos. Então essa é a segunda base do princípio regulador, irmãos. Aqui será repetido inúmeras vezes na revelação. Vocês precisam de minha palavra, da minha autorrevelação, para saberem quem eu sou e como me adorar em conformidade com o meu ser. Isso é tão básico, irmãos. Tão básico sobre o que e quem Deus é, que chega a ser estarrecedor. A oposição da igreja contemporânea a uma coisa que é tão básica ao ser de Deus, de se levantar contra isso com jargões pueris que não chegam na questão. Isso é radicalismo. Isso é judaização. Ei, considera uma coisa tão básica que já é estabelecida aqui no início da Escritura Sagrada. Só que a gente avança, irmãos. Venha comigo para Gênesis 3, por favor. E nós temos o capítulo da queda. Esse evento terrível que nos sobreveio por causa do nosso pai e cabeça pactual, Adão. E os irmãos lembram o que estava ali em voga. Havia duas opções ali, quando Satanás abordou Eva e Adão. Ou Adão e Eva, no caso a época chamada de mulher, interpretavam o mundo eles mesmos e o próprio Deus pela e a partir da palavra que Deus havia dado a eles, ou eles interpretavam eles mesmos, Deus e o mundo a partir da sua própria palavra, palavra de Satanás. Essa era a dinâmica, irmãos, e nós sabemos qual foi o resultado, qual foi a escolha tomada. Só que aqui vem um ponto das consequências, e as consequências vão também afetar a questão do culto. O Jardim do Éden foi um ambiente criado, irmãos, toda a descrição detalhada do Éden, quando a gente considera a teologia bíblica, que eu não posso fazer isso aqui agora pelo nosso tempo, o Jardim do Éden foi criado para ser o símbolo e o ambiente dessa perfeita comunhão do Senhor, inclusive sendo o próprio templo no qual Deus era adorado. E quando Adão e Eva quebram um pacto de obras, o que é que o Senhor faz? O Senhor não apenas expulsa eles do jardim, afasta-os do sacramento do pacto de obras, a árvore da vida, mas Ele também coloca querubins no caminho de volta para o jardim. Ele estava ensinando algo, irmão, sobre o nosso relacionamento com Ele, em especial sobre o culto. Vocês por si mesmos não podem mais se aproximar de mim. Por esse caminho, vocês não voltam mais. Não
voltam. Vocês precisam, veja só a expressão que eu estou parafraseando aqui, de um novo e vivo caminho. Vocês precisam de alguém que abra esse caminho, que lhes sejam esse novo caminho, para que vocês se aproximem de mim. Se já havia, irmãos, a distância entre Criador e criatura, essa infinita distância, se eu posso usar essa redundância, há agora um abismo infinitamente infinito por causa do pecado. Nós não sabemos, não só na condição de criaturas como adorar a Deus, mas agora pela mácula e corrupção do pecado, irmãos. Nós não sabemos definir como Deus deve ser adorado, nem mesmo podemos nos aproximar dele por nosso pecado, irmãos. Se há então, querido, no seu coração, alguma inclinação para pensar assim, tal coisa é legal no culto, qual o problema? A tal coisa que a galera da modinha está fazendo, não vejo problema algum nisso. Se há essa inclinação, saiba disso, irmão, que o seu coração está pulsando o princípio da queda, dizendo, qual é o problema de eu estabelecer o meu próprio meio pelo qual vou me aproximar de Deus? Qual é? É um, irmãos, e é todo o problema. Se não é como Deus prescreveu, é abominável a Ele. E Ele vai deixando isso claro. Chega a Gênesis 4, venha comigo, por favor. A gente espera, muitos esperavam que ao comer o fruto proibido, Adão e Eva caíssem ali durinhos no chão, né? Algum pensa assim, não aconteceu o que Deus falou que eles iam morrer. É porque quem pensa assim não entendeu que a morte que o Senhor estava se referindo não era apenas a morte física. E ela vem, Gênesis 5 está para nos lembrar disso. E Sete gerou fulano e morreu, e fulano gerou fulano e morreu. A morte física chegou. Mas teve outras mortes que assolaram a humanidade. A Gênesis 4 começa dizendo de duas mortes específicas. A morte do relacionamento do homem com Deus e do relacionamento do homem com o outro, com o próximo. Um irmão mata outro irmão. Mas antes de um irmão matar um outro irmão, tem uma outra coisa importante que morreu e é enfatizado aqui. O relacionamento com Deus na expressão do culto. O texto nos relata, irmãos, Gênesis 4, que dois filhos de Adão e Eva foram oferecer o seu culto a Deus, suas ofertas a Deus. Um deles, Abel, é dito que Deus o aceitou e aceitou a sua oferta. Preste bem atenção. O texto vai dizer, Gênesis capítulo 4, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim, ele rejeitou Caim e a sua oferta. Aqui, irmãos, dois conceitos fundamentais no culto, sobre o culto. O primeiro o culto não é para agradar a mim e a você. O culto é para agradar a Deus. Um sacrifício agradável a Deus. Um culto que agrada a Deus. A linguagem da Escritura é o tempo todo essa. Você não vem para assistir um culto. Você vem para prestar, oferecer um culto. Desejoso de que isso seja agradável não a você, mas a Deus. Vê que, imagina a cena. Hoje, inclusive, é aniversário da minha esposa. Imagine se eu preparasse um presente para ela, levasse o presente para ela e falasse assim, está aqui o presente que mais me agrada. Sendo que era a coisa que ela mais odeia. Eu ficaria chocado se ela ficasse estarrecida com o presente que eu providenciei para ela. Nós não fazemos isso nem entre nós, queridos. Entre nós mesmos, o que é que fulano gosta? O que é que minha esposa mais gosta? Eu vou providenciar para ela isso no aniversário dela, ou isso no nosso aniversário de casamento. Eu quero agradá-la. Aí quando vai no culto ao Senhor, eu não tenho uma gota de preocupação sobre o que agrada a Ele. Deus aceita de qualquer jeito. O que importa é a sinceridade. O que importa é a intenção. Quem pensa assim, não entendeu quem é esse Deus que nós adoramos. Não é um ídolo que você inventa a forma como você quer adorar.
é o Deus vivo e verdadeiro. Se eu poderia até fazer essa expressão bem mais real e digno do nosso agrado do que qualquer um de nós aqui querendo agradar um ao outro. Seus desejos mais puros, mais santos do que os nossos desejos mútuos um para com o outro. Deus deve ser agradado. Agradou-se o Senhor de Abel e a sua oferta. Mas vem outro conceito aqui, irmãos. Deus primeiro aceita o adorador para depois aceitar a adoração. Isso é fundamental no princípio regulador do culto, na sua relação com Cristo. Por que Abel foi aceito? Aí o autor dos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos diz que ele foi aceito porque ofereceu o seu culto pela fé no descendente prometido. Aí vem a parte mais fundamental. Deus, o seu ser, é o elemento básico do princípio regulador do culto. Ele tem que ser agradado. Mas o segundo, logo em seguida, Gênesis 4. Eu preciso aceitar vocês. E eu só aceito vocês se vocês oferecerem o seu culto pela fé no meu Filho. Se você não se aproximar de mim na adoração, confiando apenas no descendente que eu prometi, eu não aceito vocês, muito menos a sua oferta, muito menos o seu culto. Esse é um elemento fundamental, irmãos, do princípio regulador do culto. Se um homem não se aproxima de Deus, do Deus triuno, pela fé naquele que ele prometeu e trouxe ao mundo, ele não pode ser aceito. Por isso, discordar do princípio regulador do culto, queridos, além de desprezar o ser de Deus, além de desconsiderar a sua palavra, é atacar diretamente o elemento mais básico do culto sobre o Evangelho. Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens. Cristo ser o único mediador entre Deus e os homens faz parte do princípio regulador do culto. Do contrário, esse culto não é aceito, irmãos. Esse culto não é aceito. Então você começa a perceber, queridos, que não é meramente questão de neologismo, isso é radicalismo, isso é neopuritanismo. Tem algo muito mais glorioso por trás. E que é muito mais fácil as pessoas responderem dessa forma a questão do culto, porque elas encobrem as suas falhas, do que abrir o coração para a palavra e falar: é mesmo, esse Deus não é um ídolo que eu posso fazer de qualquer jeito. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Só que a revelação avança, irmãos, e aí tem muita coisa aqui que é ser considerada, por exemplo, em Abraão, Isaac e Jacó, mas lembremos do tempo e vamos para Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, irmãos, nos é dado de forma escriturada o resumo da lei moral nos 10 mandamentos. O resumo da lei moral nos 10 mandamentos. Comumente, irmãos, quando o Senhor liberta o povo de Israel, ele entrega a ele os 10 mandamentos como um pacto, mas não como um pacto de obras. Lembre que o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ele começa com a introdução da redenção. Porque eu redimi vocês, porque eu sou o Deus do pacto, agora é assim que vocês vão viver para mim. E aí então ele entrega os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, comumente é feita a distinção didática de que os 4 primeiros tratam do nosso relacionamento com Deus, os nossos deveres para com Deus, e os 6 últimos do nosso relacionamento para com o próximo, os nossos deveres para com o próximo. Só que, curiosamente, irmãos, se você perceber, os 4 primeiros mandamentos, também fazendo uso do recurso didático, para além daquele que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, o primeiro grande mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo. Há um outro recurso aqui. Note bem que os 4 primeiros mandamentos estão tratando de culto, adoração. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quem eu devo adorar? Segundo mandamento: não farás imagem de Deus. Como eu devo adorar de forma externa? Aí vem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como de forma interna eu adoro, como o meu coração toma o seu nome na adoração. E o quarto mandamento: quando eu devo adorar? Lembra-te do dia de Shabat, que na antiga aliança era o 7º,
na nova aliança é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. O Senhor aqui, irmãos, está claramente refinando essa doutrina, dizendo: eu é que ordeno como o meu culto vai ser feito. Vocês não estão livres para escolher como vai fazer. Eu estou dizendo, esse é o limite. Eu estou prescrevendo a forma correta que vocês não sabem. Só que aí, irmãos, os 10 mandamentos na relação com o culto também nos lembram de uma coisa. É a lei do Senhor. Ela precisa ser obedecida. E qual de nós consegue obedecê-la perfeitamente? Qual de nós consegue purgar da alma todos os ídolos? Não fazer conceitos e concepções indevidas de Deus, imagens de Deus no nosso coração, tomar o nome dele em vão, ou santificar o dia do Senhor como ele requer. Continua sendo lei para nós, padrão de vida, mas nós não conseguimos fazer. E é aí que, mais uma vez, o princípio regulador do culto, revelado nessa porção da Escritura Sagrada, nos aponta para Cristo. Nós precisamos de alguém que abra um novo vivo caminho para a gente, mas precisamos também de alguém que seja um adorador perfeito e nosso substituto perfeito na adoração que nós deveríamos prestar a Deus e que nós não conseguimos prestar. Mais uma vez, o princípio regulador do culto nos mostrando a glória de Cristo. O culto, ele é aceito pela igreja não simplesmente porque ela consegue fazer milimetricamente perfeito, mas porque tem um que cumpriu esse princípio de forma perfeita e nós nos aproximamos por meio dele. Isso não quer dizer que então a igreja não está nem aí sobre como deve fazer, mas isso quer dizer sim que nós vamos ser aceitos, não por causa da nossa performance, mas por causa de Cristo. O princípio regulador do culto é cristocêntrico. Discordar dele é discordar dessa centralidade de Cristo. Mas não apenas isso, irmãos. Avance comigo, por favor, para Êxodo 36, versículo 1. E eu deveria mencionar e considerar aqui todo o livro de Levítico. Nós vamos mencioná-lo aqui. Óbvio que nós não vamos ler todo o livro de Levítico, mas há um princípio em Gênesis 36:1 que repete em todo o livro de Levítico e diz assim: Êxodo 36, versículo 1. Diz assim, irmãos: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Se você quiser fazer esse exercício depois na sua leitura bíblica devocional, grife todas as vezes que essa expressão aparece. Segundo tudo que o Senhor ordenou no tocante ao seu culto, tabernáculo, incenso, sacrifício, e fizeram segundo tudo que o Senhor ordenou, e façam segundo tudo que eu estou ordenando. É um refrão muito óbvio, queridos. No tocante ao seu culto, deve ser feito tudo segundo o que ele ordenou. Mas alguns podem falar assim: mas isso aí é no Antigo Testamento, na lei cerimonial. E de fato o é. De fato, objetivamente, concretamente, aquilo que ele estava prescrevendo era prescrito na administração da antiga aliança do Pacto da Graça, a forma externa, porque ela cumpriria um papel na revelação de Cristo. É por isso que o princípio regulador do culto era tão importante nesse contexto, mais uma vez, para apontar para Cristo. Cada detalhe do culto na antiga aliança, cada detalhe revelava Cristo à igreja do Antigo Testamento. Cada cordeiro, cada passarinho, o incenso, os pães da propiciação, as vestes do sacerdote, os movimentos do sacerdote, cada detalhe anunciava o evangelho e a glória de Cristo. Mais uma vez, o princípio regulador tem cumprindo o seu papel cristocêntrico. E é óbvio que, então, sendo a lei cerimonial, isso foi cessado para nós. Porém, a despeito da forma externa ter sido mudada para a realidade da nova aliança do Pacto da Graça, o conceito básico por trás é o mesmo. Façam tudo segundo o que eu estou ordenando. Nessa administração aqui da antiga aliança, eu estou ordenando isto.
para cumprir um papel revelacional, um papel de revelação. Mas esse princípio é o mesmo aqui agora para vocês continuarem me adorando até a consumação dos séculos, irmãos. Por isso, queridos, mais uma vez, nós precisamos considerar o que a palavra de Deus está dizendo. Quando chega em Levítico 10, versículo 1 ao versículo 3, aí nós temos o Senhor mostrando que Ele está levando a sério o que Ele está falando. Nadab e Abiú foram oferecer como fogo para o incenso e para os sacrifícios, um fogo diferente do que o Senhor havia mandado. Deus enviou um fogo do céu específico, para que eles pudessem pegar desse fogo, veja, só um fogo, e colocar para acender tudo no tabernáculo, no sacrifício, nos incensos. E aí eles acharam por bem, Senhor, o que importa é a intenção. A gente achou legal aqui fazer um fogo nosso. Um brigadeirinho legal que a gente viu que dá certo, a gente vai fazer e vai oferecer com isso aqui. Aí o Senhor mostrou o quão sério Ele queria que a sua igreja levasse. Assim que eles botaram um fogo estranho, o texto diz, o Senhor os fulminou da presença do Senhor. Hoje no culto doméstico com a família, a gente está meditando sobre os 10 mandamentos, né? Passa uma semana meditando o mandamento, e aí a gente está meditando o segundo mandamento, eu fui falar assim, Thomas, Cristine, né? Timóteo não entende muito ainda não, mas Thomas e Cristine estavam lá entendendo. O que é que esse mandamento nos ensina? Aí eu falei sobre adorar a Deus da forma que Ele diz. Até Thomas se lembrou. Foi por isso que os filhos de Arão foram fulminados pelo Senhor, não foi papai? Porque não adoraram como Deus queria. Amado, se uma criança de 4 anos consegue entender isso, a igreja deveria entender com muita facilidade, aquela que tem o Espírito Santo. E só uma resistência carnal da alma que quer adorar, segundo a adoração idólatra, é que permite a oposição ser mantida, irmãos. Deus está dizendo, eu quero ser adorado conforme eu prescrevo. Essa doutrina, irmãos, ela continua sendo ensinada em Deuteronômio 4, 12, Josué, Juízes e Samuel. Eu quero considerar aqui um detalhe em Juízes, por favor. Abram Juízes 17, versículo 1 a 6, nós não vamos ler, mas se você quiser anotar, há um refrão aqui que é repetido, irmãos, no livro de Juízes, e novamente, há um recurso hermenêutico importante, que quando um autor bíblico, ele repete recorrentemente uma verdade, um refrão, é porque ele está dizendo assim, ei, preste atenção aqui, isso aqui é importante, tá? E aquilo que é repetido em Juízes é o seguinte, versículo 6, eu vou ler só uma dessas repetições. Depois de falar sobre ídolos, por causa de um homem chamado Mica, ele fala o seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que ele achava mais reto. Isso aqui é aplicado a tudo, a questão moral, a questão ética, a questão política, mas especificamente aqui o contexto é a questão cultica. Por que Mica fez o que fez? Porque cada um fazia segundo o que queria. Não era segundo o que o Senhor queria. Irmãos, eu não tenho dúvida, a plena convicção, que aquilo que é falado acerca da igreja nos dias do livro de Juízes, pode ser falado sobre a igreja contemporânea hoje, com muita dor a gente reconhece isso, irmãos. Cada um faz o que acha melhor, segundo o que quer. Veja que é bem diferente do refrão de Levítico e de Êxodo, né? Façam segundo o que eu quero. Aqui cada um faz segundo o que quer. Inclusive na área da adoração, irmãos. E aí chega 2 Samuel 6, um exemplo prático, mais uma vez disso. Davi vai transportar a arca da aliança e usar um homem cheio de boas intenções, um homem piedoso, estava ali ajudando a carregar a arca. Ele simplesmente, a arca caindo e escorregando da carroça, preste bem atenção que essa ênfase aqui é importante. Ele vai segurar a arca porque ela está escorregando da carroça. É a arca da aliança. Não deixa ela cair. Põe a mão. Uzá é fulminado. Aí Davi fica perplexo. Davi, de fato, o texto diz que ele se indigna com aquela situação. Por que Deus fez isso?
Eu estava levando a arca dele para a cidade de Davi, para Jerusalém, para o canto certo que ela tem que estar. O Senhor não está vendo a nossa intenção? É porque Davi tinha esquecido que o Senhor havia dito que só levaria a arca da aliança os levitas, em uma classe dos levitas. Eu não me recordo agora exatamente qual era, os coatitas, meraritas, apenas uma classe. E que tinha que ser carregado com hastes de ferro, botando nas argolas da arca, cada um botava no seu ombro, 4 iam levando a arca. Não era com carroça, não era com o que não era levita, meter a mão na arca. O Senhor está dizendo a mesma coisa agora em Samuel. Me adorem como eu estou dizendo, não como vocês imaginam. Aí a gente chega no livro de Malaquias, irmãos, por favor, a gente vai dar um saltão aqui. Reis é cheio do desprezo pelo princípio regulador do culto. Assim, é gritante. E todos os juízos que Deus trouxe sobre Judá e Israel, dentre tantas coisas, por desprezar o seu culto. Mas Malaquias, irmãos, ele resume bem toda essa história do Antigo Testamento após Davi. Vem comigo para Malaquias 1. Um livro cuja dinâmica da revelação de Malaquias, irmãos, é singular. Deus, ele usando o profeta Malaquias, ele usou uma dinâmica de diálogo. Deus fala com o povo responde, então Deus vai e confronta a resposta do povo. E detalhe, a resposta do povo sempre era cínica, cheia de cinismo. E aí chega o versículo 6, por favor, a gente vai ler esse texto todo. O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que lhe desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto é que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele terá agrado de ti, em ti, e será-lhe favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor do Senhor, que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, irmãos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar que lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida, é desprezível, e ainda dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, no apagar das luzes, na iminência da nova aliança ser estabelecida, o Senhor reafirma a seriedade do seu culto, ainda com a linguagem dos elementos da antiga aliança, o sacrifício de animais, de serem feitos exatamente como ele está falando, não ser coxo, mas ser puro, ser assim, ser assado. E ele faz a mesma comparação. Pega e oferece ao teu governador. Um homem vai aceitar isso de ti? Que dirá eu? Ele vai e fala, irmãos, que coisa terrível você ouvir isso da boca do Senhor. Fechem as portas do templo.
nem se reúnam aqui para me cultuar. Eu detesto o culto de vocês. Eu detesto assim como vocês me detestam. Ela assim, Senhor, a gente detesta o Senhor? Sim. Quando vocês desprezam o meu culto e adorar como eu estou dizendo que deve se adorar, vocês estão dizendo uma coisa para mim. Eu não estou nem aí para o Senhor. Isso é muito grave, irmãos, ouvir isso da parte do Senhor. Como ele falou aqui para essa igreja na antiga aliança, que desprezava o Senhor. Mas isso, irmãos, é verdade sobre o culto quando ele é feito de forma totalmente e conscientemente alheia ao que Deus está falando. Agora perceba que aqui ele não fala só do aspecto externo. Você notou? Vocês falam sobre o meu culto. Que canseira. Tem de ir de novo no dia do Senhor para adorar a Deus. Não pode ter um domingo aí que é light aí não, para a gente poder curtir a praia de Boa Viagem, dar um timbum lá na praia de Boa Viagem? Não, né? Que canseira. Que canseira. Muitos dizem. Passa 2h30 assistindo um filme no cinema, mas não consegue passar 1h30 adorando ao Senhor. Maratona séries, mas não consegue passar 1h30 ouvindo a pregação, 45 minutos, 50 minutos ouvindo uma pregação. O coração está dizendo, que canseira do teu culto. O aspecto interno, o Senhor está reprovando. E então, irmãos, nesses minutos que nos restam, nós chegamos então na nova aliança do Pacto da Graça. Até aqui alguém pode falar assim, mas isso aí é na antiga aliança, pastor. Todo o princípio regular do culto, como nós vimos, irmãos, aponta para a nossa necessidade de Cristo e a sua palavra para adorarmos a Deus. E quando chega o Evangelho, isso não vai ser diferente. Muito pelo contrário. Agora sim é que chegou a plenitude. É que chegou então aquilo para o qual tudo apontava, a estabilidade, o permanente, o perene, irmãos. Novamente, queridos, a adoração que despreza a palavra de Deus como reguladora, ela despreza Cristo como revelado na condição de objeto da nossa adoração, meio da nossa adoração e fim da nossa adoração, irmãos. Eu quero mostrar isso particularmente com 2 textos. Venha comigo para Hebreus capítulo 12. O finalzinho do argumento do autor aos Hebreus. O capítulo 13 vem algumas exortações gerais. A conclusão do seu argumento está aqui, de sua epístola. Ele estava escrevendo para judeus que haviam abraçado a fé em Cristo, se voltado para o Senhor, mas que por causa da perseguição estavam voltando para o judaísmo com a seguinte ideia esquisita. Veja, eu abracei Cristo, eu estou sendo tão perseguido, eu vou voltar para o judaísmo, manter as mesmas práticas e continuar guardando a minha fé em Cristo. Está tudo resolvido. E em alguns casos não era nem isso, era de fato abandonar a Cristo e voltar para os rudimentos da antiga aliança, do judaísmo que não reconheceu Cristo como a revelação plena do Senhor. Então toda a epístola aos Hebreus, irmãos, é para mostrar a superioridade de Cristo em relação a todas essas estruturas externas na antiga aliança, ele como aquilo que eles deveriam esperar e voltar para lá, era abandonar o próprio Cristo. Ele conclui então, falando sobre perseverança, e o tempo todo ele fala sobre perseverança, não desistam, não voltem, não parem. Como é que você vai perseverar? Pela fé. Aí vem Hebreus 11 e 12, e ele conclui Hebreus 12, lembrando de uma coisa, veja, os reinos humanos caem e vem sempre um melhor. Cai o outro e vem sempre em seguida um melhor. Espera-se, né? Aí ele fala, mas não há nada melhor depois de Cristo, não. Esse reino é inabalável. E é por isso que ele fala assim, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. A palavra aqui grega para servir é adoremos a Deus. Veja, de modo agradável. A quem? A esse Deus que é adorado. Ok? Com que? Reverência e santo temor. Tudo igual.
até a razão, ele cita Deuteronômio 4, dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deuteronômio 4, irmãos, tratava, sabe de quê? De culto. Em especial sobre o não fazer imagens de Deus. Todo o capítulo de Deuteronômio 4, Deus está falando: não me adorem como os idólatras adoram seus falsos deuses, fazendo imagens deles. Não façam imagem de mim. Porque lá no monte vocês ouviram a minha voz, mas não viram figura alguma. E ele fala, repete, argumenta e conclui como? Preste atenção. Porque o Deus de vocês, eu sou fogo consumidor. Como é que o autor dos Hebreus conclui a sua exortação? Tratando sobre o culto, ele cita Hebreus 4. Não é à toa, querido. Ele está evocando todo aquele peso de lá para cá, dizendo: adorem a Deus de modo agradável, retendo essa graça. Aí, mais uma vez, nós nos lembramos como que o princípio regulador está atrelado a Cristo e a sua obra. Por meio de quem nós temos essa graça, pela qual nós vamos servir a Deus de modo agradável? É por legalismo? É no braço? É na força do nosso braço? Não. É pela graça que nos foi dada em Cristo. Retendo essa graça, nós vamos poder adorar de modo agradável ao Senhor. Porque Ele é fogo consumidor. É o mesmo Deus da antiga e da nova aliança. O mesmo ser. O mesmo fundamento para um culto agradável a Ele. E é por isso, então, irmãos, que eu encerro com o texto que nós começamos lendo. João 4. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na nova aliança, o próprio Senhor Jesus Cristo deixa claro: essa adoração não vai ser banda voô, agora a nova aliança. Vai ser ainda segundo o que Deus é. Mas tem um detalhe aqui: Ele é Espírito, essa adoração é espiritual, ela não é carnal. Ela não está presa, queridos, a coisas carnais. O que é que você tem em comum em várias falsas religiões, inclusive em segmentos do cristianismo que são cheios de corrupção na adoração? Por exemplo, mesmo que não o considere biblicamente um cristão, mas a igreja de Roma está ali no segmento histórico da igreja cristã, certo? O que é uma característica deles? É um apelo à carnalidade, aos sentidos pelos sentidos, ao vislumbre da glória externa. Toda uma mística, toda uma movimentação, toda uma pompa externa, enche os olhos, enche os sentidos, os ouvidos. É uma adoração carnal, tal qual era na antiga aliança, apelando para aquilo que é externo, meramente externo. Mas o Senhor fala: essa adoração na nova aliança agora vai ser plenamente espiritual. Aí você para considerar os elementos do culto na nova aliança. A pregação da palavra, um homem falando diante de um grupo, cantar, orar, pão e vinho, água sendo aspergida sobre alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa mais inglória para a vista dos olhos humanos. Mas é aí que está a glória. Essas coisas são exatamente assim, sem pompa externa alguma, sem um apelo aos sentidos. Não é que não envolva sentidos, há muito sentido envolvido no culto ao Senhor. Nós não somos ali engessados, e muitas pessoas pensam que o princípio regulador do culto está ali só para engessar as pessoas, desconsiderando aquilo que nós falamos no início. Envolve também um coração. Quando lá em Isaías o povo de Israel ia até adorar a Deus de forma certinha, ele falava: vocês se aproximam de mim só com os lábios, o coração de vocês está distante, ele não quer só forma. Então vai os nossos afetos, vai a nossa alegria, a nossa emoção. Mas não é um mero apelo aos sentidos, porque é espiritual, é centrado na palavra. E essa adoração também é segundo a verdade. Muitos carismáticos pegam esse texto para falar que Deus quer uma adoração sincera. Deus quer uma adoração sincera, mas não é nesse texto que ele está falando isso não. Há uma palavra grega para sinceridade. Aqui é a palavra aletheia. É a palavra para verdade objetiva. E no contexto do Evangelho de João, a verdade envolve a plena revelação da manifestação de Cristo. A verdade da nova aliança do Pacto da Graça.
a verdade da sua palavra. Irmãos, em todos os sentidos, o princípio regulador do culto nos apontam para Cristo. E desprezá-lo é desprezar o próprio Cristo, o ser de Deus e a sua palavra. Nós não podemos, irmãos, nos achar mais sábios do que Deus. Isso é tolice. Por isso que Calvino falou na sua obra Necessidade de Reformar a Igreja, inclusive tem ali uma obra fantástica, o culto verdadeiro e sincero que o único Deus aprova, e somente aquele no qual ele se deleita, é ensinado por seu Espírito em todas as Escrituras sagradas. O que nos é cabível então, irmãos, é apenas isto. Eu concluo com a última aplicação, aquela primeira aplicação da primeira palestra. Creiamos no que Deus está falando. Ele é mais sábio. O mundo quer parede com fundo preto, quer luzes, quer fumaça, quer mero apelo musical, quer todo tipo, eu vou falar a terceira vez nesses dias, de marmota, porque é isso. E a gente fica, não, mas será que não é demais? Será que... Queridos, se o Senhor nos ensina isso na sua palavra, não tenhamos dúvida, nem titubeemos. Vamos com fé, com piedade, com temor ao Senhor, com simplicidade, com humildade, fazer aquilo que Ele está mandando. E os benefícios virão. Salmo diz, você se torna aquilo que você adora. Se nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro, e nos atemos ao que o Deus vivo e verdadeiro está dizendo, quanto mais nós nos expomos a um culto bíblico, regulado pela palavra, mais bíblico a nossa alma se torna, mais semelhante a Deus nós nos tornamos por causa de Cristo e dos meios de graça está sendo dispensados pelo seu povo. Creiamos, irmãos, com convicção, baixemos a guarda, deixemos de lado todo tipo de pedra preparada e pronta para jogar, dizendo que é radicalismo, que é xiitismo, que é isso, aquilo, outro, e ouçamos a palavra, e nós vamos perceber que o Senhor é muito claro nesse ponto acerca da sua adoração, que Ele nos dê graça, irmãos, para adorá-lo de forma que o agrada, não só de forma externa, mas também com o nosso coração, agarrados a Cristo, tão somente a Ele. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por podermos nos debruçar na Tua palavra e encontrarmos com tanta clareza essas coisas maravilhosas, Senhor, que nela o Senhor nos revelou. O Senhor não nos entregou a nós mesmos, mas o Senhor nos deu com clareza, Senhor, aquilo que é do Teu agrado. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa ignorância e por tantos passos que foram dados nesse contexto, Senhor, de ignorância na nossa caminhada contigo. E te louvamos pela Tua bondade em nos ensinar, Senhor, com clareza o que é do Teu agrado. Por isso clamamos a Ti, que o Senhor molde o nosso coração à Tua vontade, Senhor. E nós nos conformemos à Tua palavra. E não levantemos objeções tolas, nos achando mais sábios do que o Senhor. Mas nos entreguemos a Ti, Senhor, reconhecendo que Tu sabes o que é melhor. Então somente nos conduz, Senhor. Conduz a nossa alma. Conduz as nossas igrejas, Senhor, para que Teu nome seja glorificado verdadeiramente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.